Olá, já se perguntaram como é que uma ideia que temos na cabeça se transforma numa instrução que um computador consegue seguir? À risca, sem se enganar? Pois bem, a resposta passa por uma ferramenta visual muito poderosa que faz exatamente essa ponte. Chama-se fluxograma e hoje vamos desvendar como é que isto funciona. E este é o ponto de partida, o desafio fundamental. É que os computadores não têm intuição, eles não adivinham o que nós queremos dizer. Eles executam o que lhes é dito, literalmente. Por isso, a clareza aqui não é só importante, é absolutamente tudo. As instruções têm de ser perfeitas, sem margem para dúvidas. Então, para garantir essa clareza toda, usamos um algoritmo. Pensem num algoritmo como uma receita de cozinha, uma sequência de passos super bem definidos. E qual é a melhor forma de visualizar essa receita? É criando um mapa. E é esse mapa que nos guia do início ao fim do processo que nós chamamos de fluxograma. Ora bem, aqui está a definição mais formal. Um fluxograma é, no fundo, um diagrama, um desenho que representa visualmente um processo. Cada passo da nossa receita é representado por um símbolo diferente e depois ligamos tudo com setas que mostram a direção do fluxo, o fluxo do nosso pensamento lógico. Ok, mas para desenhar este mapa de forma a que toda a gente o entenda, não podemos usar símbolos à toa. É preciso uma espécie de linguagem visual comum, um conjunto de formas que toda a gente sabe o que significam, e são esses os blocos de construção que vamos ver agora. E o que é genial aqui é a simplicidade disto. Reparem, o oval marca o ponto de partida e o de chegada. O retângulo é onde a ação acontece, é onde se fazem os cálculos. O paralelogramo, essa forma inclinada, representa a comunicação com o mundo exterior, seja para receber dados ou para mostrar resultados. E as setas, claro, são as estradas que ligam uma coisa à outra. E dentro daquele paralelogramo da comunicação vivem dois conceitos-chave, a entrada e a saída. O comando ler é o nosso programa a ouvir, a pedir dados, por exemplo, através do teclado. O comando a escrever é o programa a falar, a mostrar um resultado no ecrã. É basicamente a conversa entre a máquina e a pessoa que a está a usar. Bem, teoria já vimos que chega, não é? Vamos à prática. Não há mesmo melhor forma de perceber isto do que ver os símbolos em ação. E vamos começar com uma tarefa muito simples, mas que é a base de muita coisa. Somar dois números. E olhem só para isto, a lógica em ação, de uma forma super clara. Começamos no principal. Depois pedimos o primeiro número com ler A. A seguir pedimos o segundo com ler B. O retângulo mostra o processamento. A variável C vai receber a soma de A mais B. E, finalmente, mostramos o resultado com escrever C e terminamos. Simples, lógico e à prova de enganos. Agora, podemos adicionar aqui uma camada extra de organização. Reparem na imagem da direita. Antes de começar, estamos a fazer uma declaração de variáveis. É como se estivéssemos a dizer ao programa: olha, para esta receita vou precisar de 3 caixinhas para guardar números, e elas vão chamar-se A, B e C. É preparar os ingredientes antes de começar a cozinhar. Mas atenção, este passo de preparação não é sempre igual. Há linguagens de programação, como o Java, que são mais rigorosas e exigem que se declare tudo antes. Outras, como o Python, ou ambientes visuais, como o Scratch, são mais flexíveis e percebem o tipo de dados sozinhas. É uma questão de filosofia, digamos assim. E aqui está o resultado final do nosso plano. Ao executar este fluxograma, o programa pede duas entradas, que aqui estão a azul, o 10 e o 12. Depois de fazer as contas, ele devolve a saída, a verde, 22. O nosso mapa levou-nos direitinhos ao destino que queríamos. Muito bem, já vimos como planear a lógica. Agora, vamos ver como é que este plano se transforma quase como que por magia em código que funciona de verdade. E para isso, vamos pegar num exemplo um bocadinho mais interativo, pedir um nome a uma pessoa e depois dizer-lhe olá. E aqui está a parte mais fascinante, que é esta correspondência quase perfeita. Vejam só, o paralelogramo escrever digita o seu nome transforma-se diretamente naquele bloco azul do Scratch. O ler nome é o que acontece quando o programa guarda a resposta. E o escrever olá and nome corresponde àquele bloco roxo que junta as palavras. O fluxograma é a planta e os Scratch são os legos para construir a casa. E cá está ele a correr, a executar o primeiro passo da comunicação. Tal como planearmos no nosso mapa, ele está a pedir uma entrada de dados. O nosso comando de ler está em plena ação. E por fim, o resultado. Depois de receber a entrada ao sino, o programa executa o último passo e escreve a saudação no ecrã. O ciclo está completo, da ideia ao diagrama, do diagrama ao código e do código à interação real. Pronto, vimos o que são, como funcionam e como se traduzem em programas a sério. Mas o mais importante é perceber que esta ferramenta de pensamento lógico não é só para programadores. É útil para qualquer pessoa que queira resolver um problema de uma forma estruturada, passo a passo. A melhor maneira de isto ficar na cabeça é mesmo pondo em prática. E não precisa de ser nada complicado. Que tal pegar num caderno e desenhar os passos da rotina de manhã? Ou usar uma ferramenta online para desenhar o processo de fazer café?
A lógica está em todo lado. Só temos de aprender a vê-la. Fica então a reflexão. Que tarefa do dia a dia, daquelas que se fazem quase sem pensar, poderia ser o primeiro mapa a ser desenhado? Mapear uma rotina destas pode revelar uma forma completamente nova de olhar para as coisas que fazemos todos os dias.